Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente gravando o nosso podcast Dormir Faz Bem. Podcast que fala sobre os 3 pilares da vida saudável: atividade física, alimentação e o sono. Hoje, nesse podcast especial, vamos falar mais sobre atividade física. E um tema muito bacana: atividade física transformando vidas. Então vamos lá, né? Meu nome é Christian Búrigo, sou apresentador do podcast Dormir Faz Bem e estou com 2 convidados aqui muito especiais. Amigos já. Nosso convidado, Sensei Kleber Tucano. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, agradeço o convite e vamos fazer uma apresentação muito bacana hoje aqui para os convidados. Legal. Seja muito bem-vindo. E nosso segundo convidado, Danilo Terra, ex-ciclista profissional, vai contar um pouquinho da história dele e vai dar uma dica aí especial para as empresas aí da região. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Christian. Parabéns pela iniciativa do podcast, você e toda a equipe da Passalaco. Valeu, obrigado. Então, e para começar, né, sempre eu começo com uma pergunta e vou perguntar para o Sensei. Sensei, você dorme bem? Eu durmo muito bem. Faço uma boa alimentação, faço atividade física, né? E aí o hormônio chamado endorfina, né? Faz com que eu durma muito bem. Sou até muito dorminhoco, viu? Tenho uma certa dificuldade para acordar. Se eu não pôr o celular para acordar, eu embarco. Vai embora. Então, não sei se é defeito ou é qualidade, mas na hora que tem que pular da cama, a gente pula no horário certo. Isso. Mas eu durmo muito bem, graças a Deus. Bom. E você, Danilo? Fala um pouquinho. Eu tenho necessidade de dormir bem e bastante. Sempre fui daquele de ter que dormir 8 horas por dia. E o sono, para mim, ele é um ótimo termômetro, que quando ele não tá bem, é sinal que algo tá errado, né? Isso. Então, eu durmo bem na grande maioria das noites, né? E eu acho que, como o Kleber falou, a atividade física é fundamental para a gente conseguir manter essa rotina e, consequentemente, uma qualidade de vida boa, né? Eu faço atividade física na parte da manhã. Então, eu sou acostumado a fazer atividade física logo cedinho. Acordo bem cedo, quase todo dia, e faço por volta das 6 da manhã. E eu sinto que funciona muito bem eu fazer atividade física nesse horário. Tem algumas pessoas que fazem atividade física à noite, né? E eu inverti. Eu não consigo à noite. Eu prefiro de manhã, isso. Igual você, Cris. Porque depois eu demoro um pouco para dormir, né? Mas isso é do organismo, né? Como que funciona com o pessoal, os jovens? O que vocês veem? Se as pessoas têm o hábito de fazer mais de manhã ou à noite? O que você acha, Kleber? Eu acho que mais à noite. À noite o público é bem maior. Nós temos nossa academia lá. E o público realmente é bem maior. Na parte da manhã, funciona-se tudo, né? Então, o pessoal da melhor idade é o pessoal que frequenta mais. Eu também eu faço de manhã, mesmo porque se eu começo a trabalhar, aí eu embarco, eu perco o dia. Então, eu tenho uma rotina, eu e minha esposa. A gente deixa a filha na escola às 7 da manhã. E a gente vai fazer a nossa atividade física, né? Que deve ser interpretada como café da manhã, né? Exato. Você toma café da manhã todo dia, não é uma rotina, você não é acostumado ao exercício da mesma forma. E aí, quando precisa pular mesmo, alguma viagem, alguma coisa, a gente sente diferença, né? Então, eu também faço de manhã, mas o grande público faz no final da tarde para a noite. Verdade. Eu vou pegar o gancho já agora. Conta como que iniciou a tua vida no esporte, né? Como que iniciou a tua carreira aí? Seja breve, hein? Porque é longa. Eu comecei, eu sou judoca, né? Isso. Eu brincava de bola, futebol, igual toda criança, mas assim, eu nunca tive, assim, muita vontade, né? Então, eu comecei o meu judô lá no Palestra Itália, ali nos Campos Elíseos, né? Um dia eu tava assistindo lá, vendo aqueles meninos com aquele kimono branco e tal, e eu não fazia nada. Eu só brincava na rua, assim, com a molecada mesmo. E aí eu cheguei em casa, meu pai é caminhoneiro, meu pai viajava muito, né? Cheguei pra minha mãe e falei assim, eu quero fazer aquilo que eu vi lá no Palestra, judô. E a princípio eles achavam que, não, você vai ficar brigando com todo mundo, né? E enfim, e é muito pelo contrário, né? O judô é um esporte que educa, que disciplina, né? Mas eu insisti tanto que acabou levando. E a gente não tinha condição, cara. O meu primeiro kimono foi feito de saco de açúcar. Olha só. Então a minha mãe pegou o saco de açúcar lá, levou na costureira. E a costureira fez o meu primeiro kimono, que eu usei até acabar. E eu tenho ele até hoje. Isso aí já há 45 anos.
Que beleza, que legal. E aí foi indo, eu cresci, eu me envolvi, eu sempre gostei sou muito participativo, ajudava o meu sensei na aula, o meu professor, né? E vivia do judô todo dia, eu ia pro clube, eu estudava, treinava, ia com a minha bicicleta, voltava, final de semana a gente saía pra competição. E aí eu fui melhorando, né? Quem treina bastante, né? Acaba conseguindo alguns resultados. Sim. Eu nunca fui um atleta assim um atleta com muitos resultados, mas eu consegui participei de bastante competições dentro do Brasil, eu consegui vencer todas que podiam e tive algumas experiências fora do país, né? E eu sempre falo isso, que o judô, ele não trouxe só os meus melhores amigos, ele não trouxe a minha família, os meus filhos são todos faixa preta, não vivem do judô, cada um tem a sua profissão, mas eles tiveram todo aquele ensinamento, aquela formação educacional, e eles treinam até hoje. E com essa brincadeira eu acabei conhecendo 17 países, olha só, através do judô, sem condição, que igual eu falei, meu pai muito simples, a gente nunca teve condição, o judô me proporcionou conhecer essas culturas, né? E é o que eu faço, eu vivo judô 24 horas por dia. Hoje a gente está como delegado regional da Federação Paulista de Judô. Então a gente faz aqui 70 cidades na região. A gente fomenta o judô junto às prefeituras, entidades, associações, clube. E os projetos que nós começamos há praticamente 10 anos atrás, os projetos incentivados, né, através da Lei de Incentivo Paulista, né, que é o ICMS, e o federal, que é o Imposto de Renda. A gente começou através de empresas de Ribeirão, né? No caso a Passalaco é a nossa primeira patrocinadora. E aí a gente colocou amor no negócio, a gente colocou disciplina, a gente colocou bons resultados, a gente colocou muita honestidade naquilo que a gente trabalha, porque é dinheiro público, então a gente trabalha realmente com bastante transparência e preocupado em fazer o dinheiro público da melhor maneira possível. E para você ter uma ideia, quando a Passalaco, uma das primeiras patrocinadoras nossa, a gente conseguiu captar, foram acho que umas 4 empresas, mas muito pouquinho naquela época. Para você ter uma ideia, o primeiro projeto, né, tá o Danilo Terra aqui, que é da Terra Incentivos, isso, que ele é o nosso maior parceiro, e ele é fã do nosso projeto também. Por isso que também a gente tem essa grande parceria. Os profissionais não tinham salário. O que a gente conseguiu captar, a gente comprou material esportivo e falou, vamos atender essa molecada. Todo mundo dava aula, sabe? Nós atendemos 400 crianças. Então foram 100 crianças em Cajuru, 100 crianças em Sertãozinho e 200 aqui em Ribeirão. E aí o projeto cresceu, o projeto foi assim, né? Hoje nós temos empresas que nos procuram. Como que eu faço para fazer parte desse projeto? Isso aí nos enche de orgulho, né? Com certeza. Então a gente hoje, nós estamos em 5 estados, né? Através da lei de incentivo, atendendo 67 municípios e atendendo mais de 6 mil crianças. Isso é demais, né? É. De que idade É um orgulho. O atendimento é de 4 a 12 anos. Olha só. Né? O projeto é para menino e menina, né? E o judô é tanta disciplina, Christian, que eu acredito que é o único esporte que menino e menina treina junto. A gente conversou disso. Eles têm o contato e a gente ensina a ter o respeito, ter a disciplina. E isso aí a gente ajuda a melhorar isso nesse país que nós estamos, no mundo que nós estamos, né? Onde sim, com certeza. as mulheres recebem muita coisa ruim, né? Sim, os homens sim, também. Sim. Então a gente trabalha isso com a meninada e assim, é um relacionamento, um fortalecimento entre menino, menina, família, professor, colaborador, né? Os professores, o sensei, né? E a gente com tudo isso, a gente tenta, né, a devolver, né? No caso o Kleber, que vamos dizer assim, começou essa ideia, a devolver para essas pessoas tudo aquilo que o judô fez na minha vida, né? Então, assim, isso nos dá uma noite boa de sono. Com certeza, porque muito boa. Você entregar um uniforme novo para uma criança,
e a criança acostumada a receber roupa usada, ela falar pra você assim, ô tio, mas é pra mim? Você fala, é pra você. Mas eu vou poder levar pra minha casa? Você vai poder levar pra sua casa. Eu acho que deve ser... Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E você começa a contar essas histórias, a gente já fica até emocionado. Porque o judô... Eu já fiz... Tempo que eu era molequinho, fiz algumas aulas lá de judô. Mas eu acho que toda criança que faz judô quer um kimono, né? É um desejo, né? Ter aquela faixa larga, aquele kimono branco, bonito, imponente, né? verdade. E você entregar isso pra uma criança é um sonho, né? Que você tá entregando pra... Os olhos brilham. É. Os olhos Então brilham. é demais. Parabéns aí. Parabéns. Nossa. E aí a gente já trabalha toda a importância, né, de cuidar, né? Quantas crianças gostariam de estar no seu lugar. Sim. Então, são muitos valores que a modalidade o judô passa na formação educacional da criança, né? Então, nós criamos uma metodologia de ensino que nós temos atividades quinzenais, né? Até mesmo semanais. Nós trabalhamos sustentabilidade. Olha que legal. Nós trabalhamos, por exemplo, no mês de setembro, a gente ensina as crianças a cantar o hino. Mas não é só cantar o hino, é saber o porquê da postura, né? Porque quando a gente às vezes vê uma criança dançando na hora do hino lá, é porque ela não sabe que precisa ter um respeito, né? A gente ensina o valor de amar a nossa pátria, Dia das Mães, Dia dos Pais, higiene, Dia da Árvore. Então a gente ensina reciclado, trabalhar com reciclado. E tudo isso com trabalhos educativos, né? E a gente procura sempre... Né? Criamos um novo, viu, Danilo? Que o Danilo acho que não tá nem sabendo. Esse problema da dengue que nós estamos passando não tinha na nossa programação. Me deu falei, vamos trabalhar. Então, eu sempre faço, por ser longe, né, os núcleos, eu faço reuniões virtuais com os educadores, com os professores. E juntos nós criamos um modelo para fazer a criança cuidar da casa dela, poxa vida. Que é o primeiro lugar que a gente tem que cuidar. E assim, e como que eles devolvem isso pra gente? A gente dá o trabalhinho pra pintar, pra preencher, pra fazer um textinho lá, mas eles mandam fotografias pra gente. É muito legal. Então, aparece a criança colocando areia lá no vaso, aparece a criança virando um pneu, e você precisa ver o orgulho do pai sair na foto. A gente faz isso, a gente põe a família pra participar. Então, olha só quanto você imagina, 6 mil crianças tentando cuidar da sua casa. O tanto que a gente conseguiu contribuir com a dengue, que nós estamos passando um momento muito difícil. Muito difícil. É o caso do papelzinho no chão, né? É o caso do papelzinho. Hoje, nossos filhos vê alguém jogar o papelzinho no chão, eles ficam bravos já. Mas na nossa época, eu acredito, eu não me recordo, mas eu acho que eu jogava papel no chão. Mas com certeza, você quer ver outro exemplo? Quando hoje você tá andando de carro e você vê uma pessoa abrir o vidro do carro e jogar. Isso é um absurdo, dá vontade de você parar o carro, pegar, ir lá e dizer assim, vai lá juntar. Exatamente. Vai lá catar. É isso. E antigamente isso era normal. Pois é. Porque as pessoas não falavam sobre isso. Os nossos filhos não acham normal. Não acham isso normal, mais. imagina. E aí, cuidar da casa, Isso. Os nossos filhos também vão ter essa preocupação. Né? Então, assim, esses valores é que a gente procura não só ensinar o judô, né? Aquela etiqueta japonesa, né? O judô é de origem japonesa. Sim. Não só ensinar a baixar a cabeça para cumprimentar, ensinar o porquê da roupa branca, ensinar ter o respeito com o amigo, porque, né, eu vou treinar com você, Christian, e, por exemplo, você me derrubou, né? E quando a gente cai é sempre ruim, né? Sim. Só que no judô é o contrário. Quando a gente cai, a gente levanta mais animado e feliz para poder aprender mais e principalmente respeitando você que me derrubou, porque eu preciso de você. Se eu não tiver você para treinar, eu não consigo desenvolver o judô. Entendeu? Então, são assim, esses valores são importantíssimos e eu sou do judô da velha guarda. Entendeu? Então, a disciplina que eu exijo mesmo dos profissionais que trabalham com a gente, olha que veja só, para atender 6 mil crianças hoje, o nosso RH está quase em 100 pessoas. Então são 100 famílias que estão ali e que eles amam trabalhar com a gente, porque não fazemos ingerência nenhuma, cada profissional, cada professor faz o seu trabalho,
faz a sua prestação de conta mensal, lista de chamada, os relatórios. Isso tudo para a gente poder ter todo esse material para poder enviar para o governo do estado, para o Ministério do Esporte. E aí ter todo esse nome que a gente tem lá, né? Que nós temos empresas que pesquisam. Isso que você falou é demais, né? Porque e as aí pessoas nos procuram. Nos procuram justamente por a gente ter uma boa credibilidade lá no Ministério do Esporte e no governo do estado. Maravilha. Né? Então, nos deixa felizes isso daí. Que bom. Vamos fazer agora uma ponte aqui que o Danilo, para depois a gente já voltar para cá de novo. Danilo, conta um pouquinho pra gente, como que começou a tua vida no esporte, né? Eu sei que você também já participou do judô, já fez judô em algum tempo, né? Judô foi a primeira modalidade, assim, porque quando eu ainda era muito novo, minha mãe mandou pro futebol, mandou pro judô, mandou pra natação pra ver o que colava, né? Uhum. E o judô foi a modalidade da minha infância ali, dos 4 anos, que eu segui até a minha adolescência. Cheguei também a ajudar o sensei, dando aula. Kleber conhece meu sensei. E aí, aos 15 anos, eu ainda ajudando as aulas de judô, minha mãe me deu a bicicleta. E eu lembro que eu namorava uma garota da Vila Tibério. Então eu ia, no outro dia eu tentava baixar o tempo e comecei assim, né? E aí fui num night bike que tinha na cidade, vi amigos conhecidos, assim, que pedalavam também. E aí ele eu participo de competição, tal. Vamos treinar tal dia de manhã. E minha mãe viu aquilo, eu acordando cedo para um esporte, quer dizer, ela falou, não, é uma ferramenta importante. Ela sempre soube disso, tanto que ela sempre incentivou desde a tenra idade. Mas nesse momento de adolescência, que você já está começando a dar trabalho e tal, e tua mãe ver você mudar os hábitos por causa de um esporte, né? Então ela foi de cabeça, incentivou. E por conta da proximidade com o esporte, eu me entusiasmei e virei professor de educação física. Então começou a impactar, influenciar na minha vida o esporte de maneira significativa. E eu falo que até a empresa que eu tenho hoje tem relação com a bicicleta, tem relação com o ciclismo, a gente vai falar mais para frente sobre os incentivos. Mas eu falo que o esporte, para mim, foi a ferramenta que moldou não só meu caráter, minha disciplina, mas a minha vida de uma maneira geral. Família, porque minha esposa também foi atleta, né? E aos 19 eu saí do mountain bike e comecei a correr speed. Eu lembro que a equipe de Ribeirão tinha acabado e tal, então foi aquela coisa bem despretensiosa mesmo, juntar ali os amigos e reativar pessoas que tinham parado de forma amadora. Bom, e ali a gente seguiu e logo começou a se profissionalizar. Então eu ainda participei das 2 primeiras voltas ciclísticas de São Paulo. Ali eu já estava trabalhando, ainda já tinha me formado, acabado de me formar. Treinava e cuidava da equipe, né? Eu não dava mais. Com quantos anos? 24 para 25 anos. Olha só. E aí, eu brinco, que eu falo, foi eu parar de correr que a equipe realmente evoluiu, né? Porque até então nós éramos ali... Estava segurando a equipe. Estava de âncora ali. É. Nós éramos 10º do ranking e tal. E a partir de 2010 a gente sempre figurou ali entre as melhores do Brasil. Só, que beleza. As leis de incentivos foram, assim, fundamentais para isso, porque se pegar 2007 até então, tinha sido o nosso melhor ano, que nós fomos 6º do ranking nacional. Em 2010, que foi o último ano sem lei de incentivo, sem projeto, ou sem incentivo, estrutura, nós fomos a 9ª do ranking nacional, e no ano seguinte nós vencemos, com os mesmos atletas. E desde então a gente nunca mais saiu ali, deixou de figurar entre as principais. E com a equipe, que eu falo que é o filho mais velho, é a origem de tudo aí, de projeto de bicicleta, veio a ciclofaixa de lazer, a gente tem até hoje a equipe de base de Ribeirão, que são em torno de 18 adolescentes, e hoje o maior projeto nosso, vamos dizer assim, né, que é talvez o filho mais novo, mas o que tomou maior corpo no momento é o Pedalando para o Futuro, que a gente vai nas escolas públicas,
da educação de trânsito para as crianças, é uma faixa etária de 5 a 12 anos. O que a gente basicamente faz é habilitar 40 crianças por semana, é um projeto itinerante, e ao final eles recebem uma carteira de habilitação igual a nossa de carro, mas no cabeçalho escrito que é ciclista do futuro, enfim, é algo lúdico para que eles pedalando, né, de uma forma... porque para a criança é o primeiro veículo, mas ela não enxerga daquela forma, ela enxerga como um brinquedo, né, um dos maiores objetos de desejo da criança no Natal, no aniversário. Pai. Então ele está ali de forma lúdica, ele nem percebe, ele está aprendendo a dar privilégio, né, preferência para o pedestre, entender o sinal de pare, semáforo, igual o Kleber falou, né, do papelzinho. A criança hoje dá uma bronca se o pai joga o papelzinho, mas também vai dar a bronca se ele pegar no telefone dirigindo. Então, a ideia do projeto, como você falou, a criança é multiplicadora, educar o adulto é difícil. Então, eu acho que o Kleber vai concordar com isso. Então, eu acho que pela criança é um caminho muito mais eficiente até para a gente mudar a população de uma maneira geral. Legal. E eu acho que os projetos têm papel fundamental nisso, que você vê o Kleber falando. O judô não é só o judô, né? Envolve um conhecimento amplo, traz a família, fortalece o vínculo familiar. E o pedalando tem também estratégias nesse sentido, né? Porque a gente tem uma cartilinha lúdica, então manda atividade para fazer em casa, dos pais, com a criança, ele preencher tudo relacionado ao tema de educação de trânsito. Que legal. E esse material é enviado e depois quem que faz esse acompanhamento? É de segunda a sexta. Não, é de segunda a sexta a gente finaliza essas crianças, né? Então, nos primeiros... É uma semana. Então, são 5 dias de aula. E aí, todo o cronograma é passado nesse período. Inclusive, as atividades que tem que trazer de casa. Um desenho ou uma redação. A criança pode optar também. Se ela prefere, a gente sempre pede um desenho relacionado à educação de trânsito ou uma redação. Aí vai do que ela mais gosta. Então, tem várias dinâmicas. Porque o esporte, né, ele tem, claro, a questão prática é fundamental, mas essa teoria, ainda mais quando a gente fala de um projeto educacional, como é o caso do Educa Judô, é o caso do Pedalando para o Futuro, tem toda essa metodologia por trás também, né? Isso é demais, né? O Kleber, eu queria voltar num ponto aqui que você falou, e a gente associa muito o judô à disciplina, né? E eu vejo, assim, as pessoas que fizeram judô por muito tempo, eles têm uma disciplina, assim, uma postura. É isso mesmo? É isso. São valores que aprendem de criança e que levam para a vida toda. Pontualidade. Isso. Respeito com o próximo. O judô, você acaba aprendendo, né, que eu já citei, a pessoa que cai tem que levantar sorrindo para você, porque ela precisa de você. Isso a gente conversou quando a gente estava marcando de fazer o podcast, e eu achei isso demais. É verdade. Porque a pessoa caiu, você derrubou uma pessoa. Tem coisa pior do que alguém te derrubar? Exatamente. E aí você vai, levanta a pessoa, ela levanta e vai dizer... É como obrigado. Se não fosse nada. Como se não fosse nada. Eu acho isso a pessoa levanta feliz de ter o companheiro para treinar. Ou a companheira, né? E o respeito é mútuo, né? Uhum. E você esteve no Japão? Tive no Japão. E você sentiu isso lá? Eu senti. É diferente? Em 2013 eu lutei o Mundial lá. Fui vice-campeão. E assim, você vê coisas assim que, por exemplo, né, lá Tóquio é uma cidade plana. Então a bicicleta lá é muito forte. Uhum. O pessoal anda mesmo de bike. E o que acontece? O japonês ele tem uma cultura de não incomodar o próximo. Então, um episódio nós acabamos um treinamento, né? Tava indo eu e meu amigo na calçada, a calçada é larga, mas no momento ela estava um pouco mais estreita. E qualquer pessoa, quando nós precisamos, a gente pede com licença. Sim. Posso passar, por favor, né? Uhum. Isso aí é uma educação. Sim. Então, mas na cultura deles não tem isso. Na cultura deles, o camarada ficou com a bicicleta atrás da gente até a gente perceber que ele estava ali e resolver dar passagem para ele. Olha. Você entendeu?
Então, né? Aí a gente, quando viaja assim, você começa a ficar mais educado, né? Você fica com vergonha. Então teve um outro episódio que nós fomos treinar numa universidade lá. E o metrô é muito baixo, né? 200 metros abaixo do solo. É aquela escada rolante interminável para você chegar até lá embaixo por causa dos prédios, né? Sei lá, acho que é fundação. E anda por toda a cidade. Aí tava eu e meu companheiro de treino e tinha uma senhora subindo a escada rolante com o carrinho de feira. Ela tinha ido no mercado, algum lugar, e ela segurando, o menino fazendo uma força para ajudar ela, tal, né? E eu cutuquei meu amigo, falei, vamos ajudar. Vamos ajudar? Vamos, não vamos? Vamos, não vamos. Acabou a escada rolante. E a gente ficou com vergonha de ajudar ela. Uhum. Na hora que terminou a escada rolante, ela foi para um lado, o garoto foi para o outro. O garoto já estava ajudando ela. Você imagina a vergonha que nós ficamos. A gente sentiu assim. Olha só, né? Sabe? Falou, puxa vida, como é que pode isso? Porque eu tenho a cena do Japão, aquela cena da Copa do Mundo, né? Acaba o jogo e eles ficam lá limpando, né? E eu tenho um amigo meu que morou no Japão. Foi pequeno pro Japão, estudou lá um tempo. Ele disse que jogou futebol lá, mas eu não sei, há controvérsia. Existe uma foto dele no treino. Mas é uma brincadeira que a gente faz com ele. E aí, ele chegou numa semana e no domingo tinha uma gincana. Essa gincana era no domingo. E ele não foi. Ele não foi. O japonês... O pessoal conhece o japonês aí, aqui de Ribeirão. E ele não foi na gincana. Ah, domingo, eu não vou na gincana. O que aconteceu? Bateram lá na casa dele pra saber se estava tudo bem. Olha só. A gente quer saber se tá tudo bem, por que ele não foi na gincana. E ele conta isso, e a gente é acostumado, domingo, por que eu vou pra escola? Mas se tem um evento, desde criança já existe um compromisso, né? Não, as crianças de 5, 6 anos andam sozinhos no metrô. Isso. Os adultos auxiliam as crianças. Então, acho que 2017 eu retornei, tive a oportunidade de ir a segunda vez. Aí nós fomos levar uma delegação do estado de São Paulo, que foi patrocinada pela Ginomoto, a fazer intercâmbio de treinamento lá. Então, os 18 melhores atletas do estado de São Paulo, e eu tive a gratidão de fazer parte dessa delegação e cuidamos desses atletas lá. Então, cara, lá é muita disciplina, é muita, sabe? O idoso lá é muito reconhecido por ser a pessoa sábia, então é muito valorizado lá o idoso. E é tudo diferente. Você falou uma coisa aqui antes de a gente começar do sensei, né? O significado do sensei, né? O sensei a gente fala que é o professor. Isso. Tá? Por quê? Porque é mais fácil, né? Você falar que é o professor. Mas no pé da letra, sensei significa aquele que veio antes. Ou aquele que te mostra o caminho. Então, a pessoa mais velha no Japão é o sensei. Então tem essa gratidão. Não é só a graduação do judô, não é o fato dele ser o professor, entendeu? É o fato dele deter mais conhecimento. E o jovem entende que, por ele deter o conhecimento, precisa muito dele. Muito legal. Então valoriza muito, né? Muito legal. Valoriza muito. Danilo, sabe uma coisa que você falou aqui, e o Kleber também falou, mas é a história dos pilares da vida saudável, atividade física, alimentação e o sono. E você falou que quando você iniciou, você falou, vou acordar mais cedo, vou começar a praticar o esporte. Qual que é a relação da importância do sono com o esporte? O que você vê? É fundamental. O ciclismo é um esporte que exige demais fisicamente, né? E então a recuperação é tão importante quanto o estímulo do treino, né? Então muitas vezes eu sempre falei isso enquanto eu fui treinador, prescrevia treinamento, eu falava, o atleta não tiver bem, ele tem que saber respeitar e mudar o treino, porque, né, se ele treinou, descansou mais ou menos, ele não tá 100% para uma outra sessão de treino. Ele tem que saber se autoconhecer, né, para no dia a dia não ter nenhuma sobrecarga. E a gente está falando aí muitas vezes de treino de 4, 5 horas em cima da bike, né? E se o atleta com esse volume de treino não dormir bem, sem dúvida tem algo errado, né? Porque
É tudo que o corpo mais precisa naquele momento. É de uma noite bem dormida com uma carga de treino dessa, né? Eu, particularmente, falei que eu corri as 2 primeiras voltas de São Paulo. Minha esposa costumava me buscar em São Paulo, na última etapa, e de lá eu já pegava uns dias de descanso, já sempre programava algo nesse... Eu lembro que eu ficava assim, nos 2 dias depois que acabava a volta, eu dormia às vezes 15 horas, 14 horas, tamanho desgaste físico, assim. Realmente era muito necessário, né? Pra ver que o corpo precisava dessa... Hoje a gente vê os atletas com essa preocupação do sono, né? Sim, sim. Vários atletas, né? Acho que o LeBron James é um atleta que ele fala muito disso. Ele fala que ele dorme 10 horas por dia. 8 horas a 10 horas por dia. Tem vários vídeos dele falando isso. Roger Federer, outro. Que alugava uma casa separada para dormir durante os torneios. E o treinador dizia, agora vai dormir. Kleber, tinha essa preocupação? Existia essa preocupação atrás, quando você começou? Olha, sinceramente, eu não me recordo se tinha. Uhum. Mas é extremamente necessário, porque Sim, é o sim. momento da recuperação. Da recuperação, é. Entendeu? Então, se a gente conseguir essa carga toda, é porque a gente realmente descansava. Porque essa molecada chegava quando já estava mais adulto, Sim. da mesma forma. Então, com certeza, tinha-se um sono bom. Uhum. Mas eu acho que hoje tem também a questão da evolução da medicina, né? isso, No total. esporte, vamos dizer assim, o conhecimento, na verdade, né? Hoje se tem muito mais conhecimento. E sabe-se que durante o sono, na fase profunda do sono, Isso. são onde tem as maiores secreções hormonais e tal. Então, às vezes, se a pessoa não tem um bom sono, ela também não vai ter vamos dizer assim, esse estímulo natural do ponto de vista hormonal que o corpo tem, né? Eu vi uma reportagem recente do Abel, treinador do Palmeiras, que eles monitoram o sono, não sei se vocês viram, monitoram o sono dos atletas. Eu lembro do Abel. Acredito. E aí, eu não sei se sei lá, um relógio, uma pulseira, não sei o que é. E aí ele disse assim, esse atleta aqui, a gente está olhando aqui, ele não dormiu bem. Então a gente tem que conversar com ele, tem que saber o que é, porque isso aí vai, Sensacional, né? porque senão vai impactar. Claro. Isso que você falou, março, a gente teve o Dia Internacional do Sono, dia 15 de março, e teve a Semana do Sono, teve vários eventos aqui. Eu conversei com alguns médicos e eles falaram que é recente. Ninguém falava sobre o sono na faculdade de medicina. Isso é uma coisa de 20 anos para agora. Exatamente. Então, você imagina o quanto tem que estudar. Sim. Dorme 8 horas, 10 horas. O que acontece no metabolismo ali? Algumas coisas acontecem só durante o sono, né? Sim. Exatamente. Mas legal, vamos falar um pouquinho. Agora, eu queria falar como começou, em que momento que começou Terra Incentivos. Né? E você contou ali uma breve introdução. E agora conta quando que teve o... agora, virou a chavinha. Antes da empresa em si começar, veio a necessidade, né? Isso. Então, o esporte no Brasil, a gente sabe que é difícil, né? Patrocínio, enfim. Então, eu enxerguei que na lei de incentivo poderia ser um caminho. Então, eu tive que passar por uma cirurgia, ficar em casa de repouso. Eu sabia que eu ia ficar quase um mês. E eu comprei o livro da lei de incentivo ao esporte. Falei, vou ler isso aqui. E aí, o primeiro projeto escrevi, reprovou. No segundo, já aprovou e eu fui captar recurso via lei de incentivo federal, que é do imposto de renda. E entendendo um pouco mais esse universo, eu descobri que existiam outras leis, não só a do esporte. E como antes de ter projeto de lei de incentivo, eu já tinha uma relação com empresários da cidade, não só por conta do ciclismo, mas eu era personal em academia, então conhecia bastante gente. E percebi que a empresa que na época era 1% do imposto de renda para o esporte, hoje é 2%, né, de 2 anos para cá, mas a época, aí nós estamos falando de 15 anos praticamente atrás, era 1%. Eu enxerguei e falei, bom, se a empresa tem 1 para o esporte e também tem 1 para criança, 1 para o idoso, 4 para a cultura, estava começando a lei do câncer, a lei da pessoa com deficiência, eu falei, bom, aí tem uma oportunidade de negócio, né? E eu tive um convite para abrir uma sociedade, fiquei sócio por um período, e aí um breve
período dessa forma, a gente abriu a Terra Incentivos. E desde então, crescendo a cada ano. Você perguntou um pouco antes da gente estava conversando, né, se as empresas têm aumentado, né? Tem aumentado cada vez mais, porque eu brinco, eu falo que o próprio mercado, né, acaba levando a empresa a exercer o seu direito. Eu costumo dizer que é muito mais eficiente, né, o próprio empresário que gerou aquele tributo aplicar parte desse imposto, porque ele vai aplicar melhor do que o governo. Isso independe de qual partido não é isso. Sim, sim. Mas o governo já reconhece isso, tanto que ele foi ampliando o número de leis. É muito mais fácil para o governo só fiscalizar, só pedir a prestação de contas e deixar que a própria sociedade civil organizada, projetos e empresários ou pessoas físicas que também podem destinar, façam essas aplicações e gestão diretamente, né? Então, eu acho muito eficiente esse mecanismo de lei de incentivo e por isso eu lhe disse, né? Cada vez mais as empresas estão sim aderindo para esse caminho. E sabe o que é mais legal disso? Foi o que o Kleber falou. Hoje as empresas procuram ele. Porque existe uma prestação de conta clara, transparente, online, certo? Tudo online, portal Tudo da online. transparência. Portal da transparência. E as empresas online, eu quero fazer um incentivo com essa entidade, com essa federação. Não sei se é assim que... O Kleber está até já muito bem pontuado. Existe um score hoje, plataformas que, como ranqueiam empresas, também entidades do terceiro setor, que é o caso da Associação Corporissano, que tem diversos projetos, hoje não só no esporte, mas também cultura. Então, hoje ele já tem um ótimo score ali, né, em termos dessa avaliação, que envolve certificações, não só a documentação normal que uma instituição tem de estatuto, todas as CNDs em dia, mas ele tem, por exemplo, certificação do artigo 18 e 18A da Lei Pelé para instituições que fazem projeto de alto rendimento. É uma instituição que tem todo, igual uma empresa, tem tudo ali que o RH precisa, de segurança do trabalho, PCMCO, lá, aquelas siglas. Ele tem tudo. Sim. Então, que às vezes pensa, uma associação, uma instituição, não tem isso. Tem sim. Tá? Então, você consegue ir a cada ano, e o Kleber evoluiu muito rápido até, enxergou isso rápido. Vamos dizer assim, tá... Quantos anos, Kleber, que você começou? E essa é a minha pergunta. Eu comecei há 10, mas os 2, 3 primeiros anos, a gente escreveu o projeto, a gente perdeu... Porque não conseguiu empresa, depois conseguiu, começou a gatinhar. Mas vamos falar que em 5 anos o Kleber triplicou, assim, não só de tamanho, mas também de governança, que é isso que é importante, porque eu falo isso para ele, falo, a gente não pode se preocupar só em crescer, né? Temos que crescer com gestão. Qualidade, exatamente. Eu ia falar, formou um gestor. Sim, com certeza. Uma empresa. Sim. Quantos anos faz que a Passalacqua está apoiando vocês? Desde esse início, quase 10 anos. Quase 10 anos. A gente tem muita gratidão, porque é difícil, né, uma empresa associar a imagem a uma entidade que ela não conhece. Porque se sair alguma coisa errada, o nome da entidade também está no uniforme. Está em toda a divulgação, né? Então, hoje está um pouco mais fácil para a gente justamente por isso. Né? Porque nós temos muitas empresas grandes, assim, de nome. Então as outras empresas olham e falam, poxa vida, ali o negócio é sério. E um ponto que é muito legal de ressaltar ele falou há pouco, né, que no primeiro ano foi só 4 empresas. Essas 4 empresas estão até hoje. Então isso é bacana, né? A cada ano conseguir ampliando o número de parceiros, né? Você vai fidelizando aqueles com um bom trabalho. Mas olha só, é isso que eu acho que é o bacana. Você olha para trás... Você chega em casa e você olha para trás e olha o que você construiu. Quantas vidas vocês ajudaram a transformar? Por isso que o tema hoje é transformando vidas. Então, se a gente puder mandar uma mensagem aqui para as empresas, né, que ainda não participam, que não usam esse benefício, que não ajudam a transformar, façam isso. Sim. Porque isso é muito nobre, isso é muito bacana.
E o que custa fazer isso? Fala aí. Nada, zero. Nada. Ela vai deixar de pagar tudo para o governo, porque é importante também entender que o governo é quem está renunciando. Ou seja, esse dinheiro já não é mais da empresa, já não é mais do contribuinte. Ele, né, o próprio nome já diz, ele é imposto a você pagar, então você já vai ter que pagar. O que o governo lhe dá, ele fala, ó, uma parte do que você gerou, você pode aplicar diretamente. E o mais legal é poder acompanhar isso, né? Se for uma empresa, vai inclusive poder ter ganho de imagem, trabalhar a marca da empresa, um endomarketing com seus colaboradores. Nós comentamos outro dia, né, do projeto do câncer aqui, que está na mídia, saiu no Fantástico, do Hemocentro de Ribeirão. Basicamente, o Hemocentro que desenvolveu uma metodologia, evoluiu, na verdade, a metodologia que já tinha nos Estados Unidos, com um custo de menos de 20% do valor dos Estados Unidos, tudo aqui em Ribeirão. Tem todos nós, um orgulho enorme, não só, acho que a Terra Incentivos que captou diretamente, mas por Ribeirão Pretano, né? Então, o que eles fazem? Eles tiram o sangue da pessoa que já... A primeira seleção de 10 pessoas, o critério foi pessoas que já tinham passado por vários tipos de quimioterapia e, inclusive, transplante de medula, e não tinham sido curadas, não havia tido a remissão total. Então, esse foi o critério para escolher as 10 pessoas. Então, eles retiram o sangue, no laboratório modificam o DNA da célula, reintroduz no paciente e aquela célula reconhece os tumores e ataca. E é algo muito rápido. Teve casos de 10 dias, pessoa com a imagem do PET scan, assim, tomado de câncer, e do lado, assim, a pessoa já com 10 dias tendo vontade de trabalhar, de comer, assim, pessoas que já tinham até se despedido da família, sabe? Então, é muito satisfatório trabalhar com isso, porque é até intangível saber quantas pessoas, na verdade não só crianças, né, mas pessoas, a gente estava falando muito aqui do judô, eu citei criança, mas nesse caso não. Sim. Então, quantas pessoas nós conseguimos ajudar a impactar através desse mecanismo do incentivo fiscal, né? Então, o que eu posso deixar de mensagem é isso. Aos empresários, pessoas físicas também, que declaram no modo completo. As empresas de lucro presumido podem destinar o ICMS, porque tem muito essa dúvida também. Eu não sou lucro real. Não tem problema, o lucro real é para a empresa destinar o imposto de renda. Mas se ela for presumida e pagadora de ICMS, ela pode também apoiar a cultura e o esporte. Então, assim, hoje tem diversos mecanismos para praticamente todos os tamanhos de empresa. Então, o que a gente pode dizer é estimular as empresas a colocarem em prática o seu direito, né, exercê-lo. A Terra Incentivos atua no mercado há 12 anos, então tem condições e capacidade de orientar os colegas contadores, né, porque eu digo que uma das profissões mais importantes do ponto de vista social são os contadores, porque ações como essa de destinação de impostos não acontecem sem passar por eles. Então, é importante sensibilizá-los também, sabe? Sim. Então, que os contadores saibam que a gente pode dar todo esse suporte, deixá-los capacitados, informados da legislação vigente para realizar tudo da forma correta e segura possível, né? E eu acho que, no fundo, a grande maioria das pessoas quer ajudar. Sim. Por isso que o podcast aqui é para a gente levar essa comunicação para as pessoas de forma simples e eles entenderem um pouquinho. Se a gente ajudar se uma empresa ouvir e ajudar uma entidade, ajudar alguma coisa, o hospital, o câncer, a criança, o idoso, enfim, já valeu tudo, né? Então essa é a ideia sempre que a gente quer passar aqui. Isso que eu falo da alimentação, se a gente puder ajudar alguém com a dieta, se a gente puder ajudar alguém a iniciar no esporte, ajudar alguém a dormir melhor, pronto, está feito, né? Então, contagiar coisas boas, né? Então, isso que a gente quer fazer com isso aqui. Convidar vocês exatamente foi com esse intuito, né? Legal. Agora, quem é o pai, mãe, tem uma criança e quer iniciar um projeto do judô. O meu filho é muito bagunceiro, eu queria que ele fosse mais disciplinado. Como é que faz isso? Então, nossas redes sociais, né?
Legal. O nosso projeto, o nome é bem intuitivo, chama Educa Judô. Boa. Então, procurar no Instagram, Educa Judô, mandar uma mensagem lá. A gente vai atender prontamente. Hoje, no estado de São Paulo, muitas cidades mesmo, né? Ou na rede social da nossa entidade, né? Que é Judô Corpore Sano, né? Uhum. Corpore Sano de corpo sadio. Boa. Então, @Judô Corpore Sano, lá a gente vai encaminhar, vai direcionar. De 4 a 12 anos é o nosso projeto social. Que legal. Né? E a partir dos 12 anos, aí a gente tem a sede da associação, que é onde a gente faz um trabalho mais voltado para a competição, para a formação do atleta, né? Que vem dessa base nossa aí. Né? Uhum. Como, por exemplo, né? Esse ano a gente está com um projeto inédito, né? O nosso projeto de alto rendimento é o Rumo ao Pódio, né? Que é onde as crianças saem do projeto social e vão para o Rumo ao Pódio. Essas crianças viajam muito, participam de muita competição. Esse final de semana nós tivemos em São Bernardo do Campo, na Copa São Paulo, que é o maior evento da América. São 2 finais de semana, 5.000 atletas do Brasil inteiro. Então eles vão e a gente, sem custo algum, a meninada participa, porque o projeto incentivado dá essa condição. Vendo isso, nós criamos o projeto Rumo ao Pódio Internacional. Olha só. E nós conseguimos que as empresas acreditassem na nossa proposta e nós vamos fazer 3 intercâmbios internacional esse ano. Provavelmente esse próximo mês agora o governo já libera, já está captado. Nós vamos levar 8 atletas para o Japão, nós vamos levar 6 atletas para a França e 5 atletas para a Alemanha. 15 dias com todas as despesas pagas. Que coisa maravilhosa. E eu vou ter a sorte de participar disso. Você vai ser o guia, Eu vou né? estar levando essa meninada lá. Bom demais. A gente fala meninada, mas a maioria já são todos maiores de 18 anos, né? Aham. Tudo faixa preta, tudo competidor. E todos vieram da nossa base, dos projetos. E a grande maioria conseguiu fazer a faculdade sendo atleta. Isso é tão nobre, né? Eu acho que Eu tenho o caso de ser o primeiro profissional de educação física, trabalha com a gente nos nossos projetos, da história da família inteira. Então, quando ele se formou, a família toda, eu não sabia, né? Nós participamos, fizemos uma festa e tal, e o pai veio me agradecer. Falou assim, se não fosse o judô, não fosse o trabalho de toda a equipe do Judô Corpore Sano, meu filho talvez não teria feito faculdade. Sensacional. Então ele é um profissional de educação física, faixa preta, trabalha... São muitas famílias que trabalham nos projetos, né? Eu acho que é isso que nos move, né? Faz a gente acordar todo dia, ajudar a buscar isso aí, ver construir. E os empresários, pegando até o gancho que o Danilo falou, o Danilo é técnico, né? Porque ele é o cara que entende realmente né? Eu sou o cara que eu faço acontecer lá no piso, lá no tatame. Então a nossa união é bem forte por conta disso. Então, assim, como eu sou um leigo, eu sempre falo pro empresário assim, que 98% ele não sabe para onde que vai. Mas 2% ele vê acontecer na cidade dele. É o caso da Passalacqua. Quantos anos nós estamos aqui em Ribeirão Preto, a Passalacqua acreditando, e ela vê acontecer os 2% do imposto de renda dela aqui na cidade. Ô Kleber, eu vou te falar uma coisa. Hoje, a gente se sente isso aí participando de tudo isso, você contando toda essa história, o pessoal que vai assistir vai ficar emocionado com isso tudo. Porque acho que essa história a gente tem que contar para todas as empresas que fazem, porque olha quantas vidas eles ajudam, quantas pessoas eles transformam, né? É verdade. Eu falei aqui no começo que o jovem entrava numa aula de judô e sonhava em ter um kimono. Do jovem que é mais simples mesmo, né? Porque é caro um kimono, eu não sei caro, hoje, mas era muito caro um kimono. É caro. Era imponente, né? É imponente, né? Aquela faixa. Enfim. E aí depois a gente vê acontecendo uma história igual essa. Você levando um jovem para ir pro Japão. Todos já tiraram o passaporte. Já tá tudo pronto pra gente poder embarcar. Só falta a liberação do governo, que acredito que dia 10 agora
do mês 4 nós temos uma reunião lá, o projeto Sim. já vai ser liberado e para a gente poder já fazer toda a compra, toda a programação. Então, assim, esses atletas estão, assim, você imagina. Irradiante. A euforia, né? Não, nunca subiram no avião, a maioria. Entendeu? E vai atravessar o mundo. Então, quer dizer, isso aí deixa a gente feliz, porque acho que a grande sacada nossa, né, Danilo, é a gente fazer sem esperar nada em troca. Mas lutar muito, sabe? A gente busca todo dia, a gente levanta cedo para poder fazer essa diferença que a gente tem feito. E a equipe cresceu, e aí, né, é igual, eu não posso deixar de citar, não é porque o Danilo tá aqui, mas ele é um cara extremamente competente, a empresa dele, os profissionais dele são assim, de alto padrão mesmo, treinado por ele. Ele é muito exigente. Tem hora que ele liga, me dá umas broncas. Né? Às vezes a gente... Mas o Clebinho recebe bem. É o feedback, né? Ele calma, Danilo, nós vamos resolver. O que você precisa? Vamos fazer assim. Não, porque sabe, tal. Não, vamos fazer. E vai lá e a gente faz acontecer mesmo, porque a gente tá ali para isso. Né? Mas é o crescimento, né? Se a gente esmorecer, aí o negócio fica complicado. Então, sabe? E os relatórios é tudo, porque o Danilo faz chegar nos patrocinadores na empresa. Então ele consegue brilhantemente fazer essa ligação da nossa entidade com o patrocinador e fazer... Então, veja bem, esse benefício é de todos. Porque tem trabalho de todos ali, né? A equipe do Danilo lá assim, a gente se fala todo dia, várias vezes ao dia, e vamos marcar reunião e vamos fazer, né? Porque tem empresa que exige mais, tem empresa que exige menos. E o que a gente faz? A gente faz igual para todos, entendeu? Os relatórios são mensais, trimestral, semestral, e é enviado tudo com porcentagem, sabe? Nós temos um sistema de avaliação dos alunos mensal. Então, na própria lista de chamada, são 8 itens. O próprio professor ele vai avaliando mensalmente o aluno. Isso é passado para a nossa equipe no administrativo da entidade e vira tudo gráfico. Quantos funcionários vocês estão lá? Hoje no escritório eu tenho 6. 6. Mas no projeto todo quase 100. Mais de 70 são CLT. Aí tem os terceirizados, tem os RPA, né? Então nós temos desde administrativo, vários, assessoria de imprensa, jurídica, contábil. A gente faz tudo isso ali, sempre debaixo dos nossos olhos para a gente poder acompanhar. Sensei virou gestor. Então... mas gestor. O que o Kleber falou, Christian, é importante porque nós da agência, nós intermediamos, né, as empresas e os projetos, né? Hoje a gente deve ter em torno de 130 projetos se a gente somar todas essas leis, né? As 7 federal, ligado ao imposto de renda, e as 2 do estado de São Paulo. E o ICMS e imposto de renda. Então, se nós considerarmos que a agência não consegue captar para aproximadamente metade disso, então a gente trabalha com metade desse número na execução. E no momento da execução do projeto, eu falo que é o momento mais importante, porque não é captar o recurso. Porque você captar uma vez é relativamente fácil. Eu quero ver você captar no segundo ano, no terceiro ano. Então, na execução, a gente tem que estar com muita atenção, muito foco para fazer com a melhor qualidade e chegar para quem incentivou, para quem acreditou, da melhor maneira possível. E quando o projeto não tem esse entendimento, né, esse compromisso, esse comprometimento, né, e de fato entender realmente a mensagem que a agência leva, é importante que você faça isso, faça aquilo, sabe? Ainda que o Kleber, uma pessoa instruída, sacou tudo muito rápido, às vezes a gente trabalha com instituições bem carentes mesmo. Então a agência tem que ter até uma didática, ajudar a capacitá-los. Existe um processo hoje já para fazer isso? Sim. A equipe toda preparada para isso. E, claro,
pega uma instituição organizada que nos fornece conteúdo, né, de mais qualidade, facilita muito o trabalho, né? Então, aquelas que não conseguem, a gente tem que, muitas vezes, ajudar um pouco mais. Mas, de fato, a gente exige um pouco. E essa reciprocidade positiva, né, recebendo isso como incentivo, é quase como no esporte, né? Sim. O técnico, né, a gente que vem do esporte, acho que recebe isso positivamente, né? O técnico tá na beira do campo, ele nunca tá falando mansinho, né? Ele tá ali, mas o jogador tá recebendo aquilo positivamente, né? Sabe que é para vencer, para ir para frente, é pro bem de todos, é o bem coletivo. É o mesmo caso. Eu vejo aí que o teu trabalho muito bem feito quando as empresas já procuram o Kleber automático. Não vem nem por você. E eu acho que isso aí é o exemplo maior que o trabalho vem sendo bem feito, né? Vou dar um exemplo aqui do Senai ali, que é outro que presta conta. A gente fez um evento com eles agora, e sensacional também. E como a prestação de contas e um trabalho organizado dá frutos, né? Sim. Não tem jeito, né? E aí a gente vive num país hoje que parece que você não deve prestar conta de mais nada, né? Quando você organiza, consegue fazer, olha o que acontece, né? A transformação que acontece com as pessoas. Agora, existem as empresas que têm dúvida aonde elas vão fazer esse investimento. Elas perguntam muito hoje, elas digam, Danilo, para onde eu vou destinar isso aqui? Você dá um direcionamento? Sim, porque existe em todo quanto é lugar, existe aventureiro, ou não? Sim. Não só isso, mas a gente também procura construir com a empresa, aquela que ainda não utiliza, a gente chama de política de diretrizes, né? Então, o que a empresa busca? Ela quer apoiar mais projetos sociais focados em crianças em bairros de risco de vulnerabilidade, ou não, um projeto de competição que vai para fora do país, que vai trazer um pouco mais de mídia. Então, é entender do negócio do patrocinador, se ele busca com isso mais aquela imagem de responsabilidade social ou mais o marketing propriamente dito, né? Então, esse é um perfil que a gente procura analisar. Então, trazer algo realmente que tenha a ver com a estratégia de negócio da empresa também. Eu costumo dar o exemplo da Avon, né? Por que a Avon apoia o câncer de mama? Porque o cliente dela é mulher. Também o combate à violência doméstica são duas causas da Avon, porque está ligado à questão comercial da empresa, né? Então, as empresas também não apoiam só porque eu sou boazinha. Não, atrelado a isso, tem que ter a sua estratégia de negócio ali. O outro ponto que a gente vai entender da empresa, onde que regionalmente ela atua, né? Ela tem planta em mais de uma cidade, ela tem uma venda focada mais em determinada região. Então, ela quer projetos naquela região. Então, não adianta eu ficar mandando de outro estado. Sim. Então, nós vamos no mercado. Se a gente não tiver, geralmente, na grande maioria, nós já temos projetos aptos a atender o patrocinador. Quando não tem, a gente também vai atrás, vai elaborar projeto específico para aquela demanda. Hoje, quantas entidades vocês têm? Sim, eu acho que em torno de 55, 60 deve estar ativas, né? Que receberam recurso nos últimos 2 anos e estão em atividade em execução. Legal. E mais de 80 empresas também ativas conosco. Muito bom, né? Muito bom isso aí. E o que pode levar uma entidade a parar de receber o recurso? Ela tem algumas... eu acho que o primeiro ponto, assim, ela tem que estar sempre fazendo o projeto, né? Na primeira edição, prestou conta, faz a segunda, terceira e por aí vai. Acho que o Kleber deve ter projetos já na 8ª ou quase 10ª edição. O que pode acontecer nessas prestações de contas que são bem rigorosas, se o proponente não prestar conta corretamente, não necessariamente intencional, mas às vezes um erro administrativo, porque é recurso público, então ele tem regras para serem gastos, né? Então, você tem que ter 3 orçamentos, pesquisar o menor preço, não pode ter pendência no CADIM,
E muitas vezes o proponente comete um erro desse, compra de um fornecedor que não poderia receber recurso por ter uma pendência, ele é depois, ao final, obrigado a devolver esse dinheiro. Imagina, às vezes a instituição já gastou, ela só gastou errado. Né? Não, nesse caso ela gastou, ela comprou, errado, né? ela gastou de forma errada, né? Então ela administrativamente vai ser cobrada a devolver aquele recurso. Muitas vezes a instituição não tem. Aí é onde ela fica inadimplente perante aquele órgão do governo e não consegue. E a prestação de conta é anual? Anual. Na verdade, é semestral se for projeto de 12 meses. 12 meses ou mais, ele é obrigado a cada 6 meses fazer uma prestação de conta. Legal. Porque se às vezes no ano, às vezes muda alguma coisa, ou, enfim, pode... E essa consulta do Cadin também, não sei, às vezes meio são detalhes que pode ocorrer qualquer erro, assim, sabe? Tem que ter muita atenção para executar. E você vê, a gente já teve situações do cliente, você emitir a nota fiscal, a receita ele está apto, no intervalo de tanto tempo, depois ele fica inapto. E por isso que você tem que anexar no TED ou no cheque ali a pesquisa com dia e hora. O Sintegra, você tem que tirar. E a gente só não foi penalizado por isso o Sintegra. Mas eu vou falar aqui, depois se a gente for cortar, vai cortar mesmo. Mas eu não consigo entender isso, porque quem que libera a nota fiscal? Receita. Sim. Você faz a consulta online, a nota fiscal só é emitida online. Então, teoricamente, não... Tacitamente tá ela certo. Ela tá liberando. E aí você tem que fazer uma consulta do Sintegra, salvar lá para dizer Danilo Terra está apto, tá a receber. E aí depois, se acontece algum nesse meio tempo, sei lá, 2 meses... não, mas ele já estava com um problema aqui e faz retroativo se você não tiver o Sintegra. E essas são as duas pesquisas, Cadin e Sintegra, principalmente. Hoje a gente faz 100% isso eu vejo assim como retrabalho. 100% das notas fiscais, quando entra lá, a gente tem que pesquisar o Sintegra. E aí salvar um PDF online disso aí. A gente faz. Isso aí é de praxe. Então, antes de eu fazer o pagamento na conta, eu já faço a consulta. Tá tudo certinho. A gente faz quando entra o pedido e depois quando vai emitir a nota. A gente tem muito problema com transporte, com ônibus, né? Porque às vezes o camarada tomou uma multa lá e o negócio, sabe? Não pagou? Aparece. Na hora que você vai pesquisar, aí, aparece. E aí no dia que você fechou o contrato comigo, tá tudo certo. No dia que ele sai de viagem, já não tá. Então tem que ter... Assim, a lição de casa tem que ser feita certinha. Não tem... né? Eu acho que a parte financeira é a parte mais simples de fazer. Porque vírgula é vírgula e ponto final é ponto final. A execução, que eu acho que é o grande... né? É a grande chave do negócio. É um projeto bem executado, bem formatado, bem cumprido. É importante isso, né? Alcançando as metas quantitativa, qualitativa. Porque não é só a parte financeira, né? É importante isso. Ele pode ser declarado inadimplente, o projeto, a nota fiscal, parte financeira, tá tudo ok. Certinho. Mas se ele estabeleceu metas ali e não prestou conta... Ele tem uma meta? Tem. Diz um exemplo da meta. Por exemplo... fala do seu, já que a gente está falando. Por exemplo, atender 70 crianças. Então eu tenho que ter lista de beneficiado mensal, chamada. Então o beneficiado tem que bater com a chamada. Então por isso que eu tenho muita facilidade no judô, porque eu tenho lista de espera em todos os núcleos. Uma criança desiste, a gente pede o uniforme de volta e vai para o primeiro da fila. Então isso tudo, além desse documento que é preparado mês a mês pelos professores, fotos semanais. Então, para cada projeto nós temos uma rede social. Então a nossa assessoria de imprensa toda semana publica 4 imagens de cada núcleo em cada projeto na sua rede social. Isso que ele falou é meta quantitativa, 70 crianças. Então, você tem também metas qualitativas. Vou pegar, por exemplo, do Pedala Ribeirão. A gente falou que ia aumentar em 10% o número de idosos participando do evento em relação ao ano anterior. Então, você também vai ter que ter uma... orientação via cartilha sobre meio ambiente no passeio. São metas.
né? Que você pode Sim. ser tanto qualitativas como essa do meio ambiente, por exemplo, como quantitativa, que são números, né? Você sabe que eu sou gestor comercial, né? Mas eu não sabia que tinha essas metas aí. Tem. Eu achei que as porcentagens e quantitativas ficavam só no comercial. E você... Relacionado com o sono. Todos os nossos projetos eu faço o cálculo de IMC. Olha só. Então, quando começa o projeto, todo professor, altura e peso, e passa para o administrativo. Eu faço isso a cada 3 meses, trimestral. E você vê no final o gráfico, a meninada ganha massa muscular, perde gordura, alguns mantêm, mas a grande maioria é muito resultado. É impressionante o resultado. Muito bom. E tudo isso são indicadores Sim. sociais que têm que ser medidos, né? Contabilizados e planilhar, né? Que aí você vai vendo o resultado. E é legal porque isso vai gerando um ritual, vai criando uma rotina. Evasão escolar. Evasão escolar. Evasão escolar. É uma meta nossa. Por quê, meu? Tem tudo a ver. Tudo? Então, por exemplo, o nosso projeto são 12 meses. Sempre no 12º mês tem um encerramento. A gente faz a troca de faixa, que é onde o menino passa para a faixa seguinte. Porém, lá atrás o professor já vem falando. Então, tem criança, cara, você vê, nós temos um núcleo no Rio de Janeiro, dentro da favela. Que os meninos, cara, vai fazer o quê pra escola? Cara, eles, assim, acaba a evasão escolar. Não tô te falando que melhora. Eu tô te falando que o moleque que faz judô não falta da escola. Porque ele quer trocar a faixa dele, ele quer estar junto com o pessoal do judô. Ele cria a turma dele do bem. Isso é Entendeu? sensacional. A gente chega num lugar desse, você pega a meninada lá, o apelido deles sabe, até desculpa, vou falar. Caveirinha. Sim. Aí, porque quem é a figura o ídolo deles? O traficante que passa com a moto grande, que passa com a arma. Nós mudamos essa realidade com o judô. O ídolo do moleque é o professor de judô. É o faixa preta que ele quer ser um faixa preta. Eu preciso falar uma coisa aqui. Eu tive uma faculdade no pé do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. A gente passou um dia na faculdade lá. E eles falaram que eles fazem eventos para trazer o pessoal da favela, do Alemão, para entrar na faculdade. Seja com música, seja com esporte, seja com qualquer coisa. Não que eles entrem na faculdade para estudar, mas só para trazer eles dentro da faculdade. Sim. E aí eles ficaram meio, vamos fazer uma coisa dessa? E é impressionante a reação das pessoas. De todas as idades. Eu nunca pensei que eu ia entrar dentro de uma faculdade. Então isso que você está falando é exatamente a mesma coisa. A pessoa nunca teve a oportunidade, ela está tendo a oportunidade que vai transformar a vida dela. Ele falou que o fato da pessoa vir dentro da faculdade, o ambiente, conviver naquele ambiente, que seja que ela vai lá escutar um funk, mas o fato dela vir dentro da faculdade, seja que ela vai jogar bola dentro da faculdade e ver ela vai querer estar lá um dia. E passa a cuidar. Porque nós já tivemos então momentos que aonde a gente ia incluir o judô, não se conseguia. Por quê? Porque o pessoal roubava fiação, roubava janela, roubava, sabe? A partir do momento que colocou o judô lá, acabou. Porque a própria molecada, os pais, começa a cuidar com carinho daquele lugar. Demais. Então o esporte é transformador, né? Sem dúvida. Gente, a gente tá passando já de 1 hora aí. Se a gente ficar aqui, a gente fica falando até amanhã de manhã. Mas eu queria perguntar uma coisa pro Kleber. Você falou tanto da importância da família, né? Qual que é a importância da família e qual que é o envolvimento da família num projeto como esse, assim, que você vê? Cara, é muito importante. Veja bem, quando a gente traz a família para dentro, o pai sente orgulho do que ele tá vendo. Então a gente mostra para ele, eu uso muito umas frases, sabe, assim, já meio que clichê, meio combinado, né? Quando tá no momento mais bacana da apresentação, tal, eu pego o microfone e paro e me dirijo aos pais, falando da seguinte maneira: aonde você gostaria que seu filho tivesse nesse momento?
Cara, eu boto todo mundo para pensar. Todo mundo fala aqui. É aqui que eu quero que meu filho esteja, né? E aí, depois que eles dão a resposta, eu falo, e você já pensou quantas crianças que não têm condição de estar aqui? Então a gente precisa valorizar. Valorizar o projeto, valorizar o professor, ser parceiro do professor. A gente trabalha no tripé. Aluno, família e professor. Os três têm que estar bem. Se um não estiver bem, desmorona. Sim. Entendeu? Então, a gente bate muito nessa tecla. E nós temos um assistente social quando tem algum problema com alguma criança, né? A gente faz todo o atendimento, envolve a família e sempre dá resultado positivo, sabe? Às vezes a gente não consegue algumas coisas que a gente sonha ou que a gente tenta colocar em prática, mas a maioria a gente consegue por conta disso, né? Uhum. O mal jamais vai vencer o bem. Jamais. Então, pode vencer em alguns momentos, mas no final o bem sempre vai vencer. Isso que você falou do tripé é impressionante. A gente fala aqui da vida saudável, que é a alimentação, a atividade física e o esporte. A gente fala, hoje em dia está muito na moda de a gente falar, e faz muito sentido. A gente tem que cuidar da saúde, da família, depois do trabalho. E a gente não pode inverter essa ordem, né? Exatamente. E muitas vezes a gente vê. E aí, tudo que a gente falou aqui, eu vejo essa preocupação. A saúde, Sim. né? A família, que em momento algum vocês deixaram de... E depois o trabalho, porque o fato Exato. de ele estar lá no judô ou no outro futebol, ou sei lá qual que for a entidade que está fazendo, ele está fazendo esse tripé forte. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E já pensou a gente ter o privilégio de fazer isso? O nosso trabalho é isso? É isso, é. Ou seja, a gente não trabalha dia nenhum, porque a gente tem prazer no que está fazendo. É isso aí. Quando eu tô envolvido com isso, né? Hoje eu quase não ministro mais aula, porque eu faço hoje, e dentro do meu escritório, né? Até o Danilo é testemunha, eu ficava muito, sabe? Eu fazia, tudo tinha que passar na minha mão. Eu sou um pouco centralizador, mas tô melhorando. Então hoje eu tenho os profissionais que estão lá, cada um tem a sua função, e tá me aliviando para quê? Para que eu faça isso que a gente está fazendo aqui agora. Mas é muito importante. Que é o que a gente faz bem. A gente apresenta o nosso projeto, a gente fala com pessoas, né? O Christian vai sair daqui, eu tenho certeza que você vai falar do projeto para muita gente. Mas a semana passada, para essa semana aqui, eu já falei para muita gente o projeto. E aí, pô, vai dar sim num cara, você vai pegar, vai mandar meu telefone, a pessoa... Kleber, como é que faz isso aí? Como é que é? Eu vou marcar uma reunião com o Danilo, a gente vai estar todo mundo junto. Então, hoje a minha função é isso. E o meu prazer é ir fazer o lançamento. Se eu faço questão, eu vou em loco. A gente, mesa de honra, hino nacional, palavra das autoridades, arco de bexiga, entrego o material para cada um. Esse eu não abro mão. Mesmo que eu vou lá, eu gosto de ver o lugar, eu gosto de ficar alguns dias lá, junto com a meninada. É o que eu estou fazendo de melhor. Terminamos agora os estaduais pelo ICMS. Foram 18 cidades que eu fui. Tudo aqui na região. Na região não. Núcleo em Santos, Sim. Itatiba, São José do Rio Preto. E aí vai embora. Muito bom. Danilo, finalizando aí, dando um recado para as empresas. Fique à vontade, a palavra é sua, meu amigo. Eu quero estimular as empresas, as pessoas físicas, conhecerem um pouco mais os incentivos. Quem tiver interesse pode nos procurar nas redes sociais, Terra Incentivos. Eu sempre gosto de falar para os empresários que querem se reunir conosco, bater um papo a respeito. Chame o contador junto, que é fundamental. É com ele que nós precisamos estar ao lado, né, para realizar essas destinações da forma certa e para que seja bem aplicado esses recursos. Muito então, quero também agradecer a Passalacqua pelo espaço, Imagina. Parabenizá-los pela iniciativa do podcast e agradecer também pelo longo apoio ao projeto, não só do judô, mas vocês já apoiaram outros projetos culturais conosco. Então, quero agradecer a toda a família Passalacqua. A satisfação é imensa, falo por todos aí, de poder ajudar, de a gente ouvir tantas histórias bacanas. O Kleber podia contar a história aqui mais um mês aqui, que ele tem muita história para contar. E não é à toa que está crescendo aí e que depender da gente, a gente está sempre apoiando aí. Kleber, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mesmo,
de coração, viu, Christian? A família Passalacqua, parabenizar pelo seu podcast aqui. A gente vai repassar para nossa turma lá e dizer que realmente é isso, né? Vamos, as empresas procurar aí até incentivos, né? Para poder fazer da mesma maneira que a Passalacqua vem fazendo, ajudando pessoas a transformar, né? Igual Transformando vidas. Que isso daí não custa nada, é custo zero para todo mundo e o resultado vai aparecer sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu, gente. Pessoal, esse foi o podcast especial agora e acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Muito obrigado.